Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje a gente vai ver um recurso chamado segmentação de dados. Esse recurso ele normalmente é utilizado para a gente poder criar os nossos dashboards, mas hoje eu vou mostrar como a gente utiliza este recurso para inserir filtros nas nossas tabelas ou nas nossas planilhas de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais rápida, ok? Então se você já gostou desse assunto, não esquece, deixa seu like, curte, comenta, compartilha com os amigos esse conteúdo. A gente tem nossa vinheta agora, na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Um abraço, até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Na nossa série de vídeos rapidinhos aí dando algumas dicas importantes sobre Excel, hoje a gente vai ver sobre segmentação de dados, como que a gente consegue fazer filtros de uma segmentação, de uma base, de um intervalo, utilizando a segmentação de dados, ok? Então eu tenho uma base qualquer aqui e qual que é o primeiro passo aí para a gente poder fazer a segmentação? A gente converter o nosso intervalo de dados em uma tabela. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, um passo antes, como que eu sei se o meu intervalo está ou não convertido numa tabela? Então, quando eu estou fora da minha tabela, e eu posiciono dentro da minha tabela, ele gera um novo menu aqui destinado à tabela que foi criada. Se não aconteceu nada, é porque ele não está convertido. Para converter, como que a gente faz? Vou utilizar o atalho aqui, que é o atalho Ctrl T, ok? Então ele já marcou aqui todo o meu intervalo e eu vou vir aqui na minha guia Dados, ou melhor, vou vir aqui na minha página inicial, formatar como tabela e vou escolher um padrão aqui de tabela que inicialmente eu acho que está mais de acordo com o que eu quero. Aí eu vou escolher um intervalo qualquer aqui. É importante que a opção minha tabela de cabeçalhos esteja marcado, então no caso aqui está, o meu intervalo aqui está correto, tá? Então eu preciso confirmar isso, clico em OK e a partir de agora vocês percebem que ele criou a aba tabela de design que é destinada à minha tabela aqui. Okay? O segundo passo que a gente vai fazer é inserir algumas linhas aqui na parte superior, porque o objetivo é a gente colocar as nossas segmentações aqui na parte de cima. Ok? De maneira que quando a gente utilizar as segmentações para filtrar os dados da minha tabela, ok? Eu consigo enxergar claramente quais são as opções de segmentação que eu criei e qual são os filtros que ele vai fazer aqui na minha base, ok? Para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar dentro da minha tabela, ok? Preciso posicionar dentro da minha tabela. Vou vir aqui em tabela de design e aqui eu tenho a opção inserir segmentação de dados. A segmentação de dados nada mais é do que uma opção de eu filtrar os dados do meu intervalo sem precisar colocar os filtros aqui. Automaticamente, quando eu crio na minha guia tabela de design e venho na opção inserir segmentação de dados, ele vai me abrir uma caixa com todas as opções, com os nomes dos campos, das tabelas, das colunas, dos cabeçalhos que eu tenho no meu intervalo. No caso aqui, vamos pegar um exemplo aqui com 3 informações, então eu vou colocar uma segmentação para situação, então eu posso marcar e selecionar todas de uma vez, ou eu posso criando individualmente. No caso aqui, vamos imaginar que como eu saiba o que eu quero, então eu já vou selecionar. Então eu vou colocar situação, validação e localidade e vou clicar em OK. Percebe que ele já criou automaticamente as minhas 3 segmentações. Então eu preciso fazer alguns pequenos ajustes para enquadrá-lo aqui. Então eu vou vir aqui, eu tenho como dimensioná-lo, então eu vou dimensionar essa informação aqui. Tenho como deixar ela menor, enfim, tem uma série de ajustes que eu vou fazer aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, que o objetivo deste vídeo é fazer um vídeo mais curto mesmo. Então nós vamos dimensionar esse aqui e vamos fazer isso agora com a minha terceira caixa aqui, tá? Não vou me preocupar muito nesse vídeo com a parte de perfumaria, que é a parte de detalhe, ok? Então o que eu vou fazer? Primeira mudança que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: como nessa opção aqui eu sei que eu estou com o zoom aqui muito grande, então eu sei que ele extrapola um pouco porque a minha fonte está maior. Mas qual que é a ideia inicial?
é montar as minhas segmentações aqui, né? Lógico, como eu falei, em toda uma parte é possível a gente fazer todas as configurações de cores aqui para deixar ela da maneira que a gente quer, diminuir as fontes, mudar as cores de fundo, essas cores que mudam aqui, é possível a gente fazer isso, né, para todas as segmentações. Mas como eu falei, o objetivo principal aqui desse vídeo é apenas, né, mostrar que a gente tem como inserir filtros nas nossas tabelas utilizando a segmentação. Então vamos lá. No caso aqui, o primeiro, eu tenho na minha coluna aqui duas situações, que é OK e pendente. Então eu poderia filtrar por aqui, eu poderia filtrar clicando com o botão direito, mas eu acho muito mais prático, né, a gente inserir a segmentação. No momento em que eu clico OK, vocês percebem que ele filtra só o que é OK. Quando eu clico em pendente, somente o que é pendente. Mesma coisa para todas as outras segmentações. Então aqui o que é falso, aqui o que é verdadeiro, ou, por exemplo, no caso de endereço A, B ou C, né, como eu tenho mais informações, ele tem uma barra onde eu consigo subir e descer essa barra aqui. Então vou escolher endereço A, e aí ele me filtra tudo que é endereço A, tudo que é validação verdadeiro e tudo que é pendente. Se eu quiser tirar essas marcações, né, basta eu clicar aqui no xizinho e eu tiro o filtro da situação, ok? Então aqui eu tenho as duas situações. Se eu quiser tirar o filtro da validação, eu clico no meu X e eu tiro essa validação. Por que ele deixou, né, meio acinzentado aqui? Porque eu não tenho essa opção, ou seja, eu não tenho a opção endereço A, OK, pendente e com a validação verdadeira, só por isso. E aí, novamente, para tirar todos os filtros, eu clico novamente aqui, ok? Tem uma série de opções aqui para segmentação, mas nos próximos vídeos a gente vai vendo quais são essas, né, possibilidades. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.